Hello, everybody! Estamos começando mais uma aula para o 8º ano do ensino fundamental. Quero dizer que eu estou feliz por estar aqui e agradeço mais essa oportunidade. Hoje nós vamos abordar uma matéria que é bem legal e bem importante ao mesmo tempo. E para que a gente consiga alcançar o objetivo da nossa aula, eu vou fazer um combinado com vocês. Eu vou ler tudo em inglês e logo em seguida eu vou traduzir para o português. Combinado? E vocês vão seguindo as orientações que vão ser dadas durante a aula. Tudo bem? Então, o primeiro slide, a gente vai ver aqui na primeira parte da aula um texto e eu vou te pedir, primeira coisa, observe como esse texto foi escrito, como essa informação foi passada. Eu gostaria que vocês analisassem e pensassem se tem algo que vocês trocariam, alguma palavra que você tiraria, colocaria outra no lugar. Então, vamos lá para o primeiro texto. O primeiro texto fala sobre essa mulher, vocês conhecem? Mary Curie é uma cientista, foi ela que descobriu a radioatividade e o texto vai falar sobre ela. Vamos ver a informação. Bem devagar em inglês, fiquem tranquilos que a gente vai traduzir. Mary Curie was the first woman to win a Nobel Prize. The Nobel Prize is considered one of the most prestigious awards. Vamos lá? Vamos traduzir junto? A Mary Curie, portanto, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. O prêmio Nobel é considerado um dos de maior prestígio. E aí? O que vocês acham dessa informação? Foi passada de um jeito legal? Ou tem alguma coisa que você acha que deve ser trocado, substituído? Então, vamos ver. Na próxima parte, a gente vai ver só o texto. E aí, eu espero que vocês tenham observado que o termo Nobel Prize foi usado 2 vezes, né? Houve uma repetição desse termo Nobel Prize. Portanto, essa informação poderia ser escrita de uma outra forma, onde essa palavra which seria colocada, substituiria esse termo, o segundo termo do Nobel Prize, a segunda vez que ele aparece. E ficaria assim, então. Mary Curie was the first woman to win a Nobel Prize, which is considered one of the most prestigious awards. E aqui, então, a tradução seria: a Mary Curie foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, o qual é considerado um dos prêmios de maior prestígio. Tudo bem? Também uma coisa legal sobre essa informação é que ela foi a única mulher a ganhar 2 prêmios Nobel. Muito bem. O próximo slide, vamos lá, um pouco mais fácil esse. Cleopatra was a politician. Cleopatra spoke 9 languages. Vamos lá? A Cleópatra era uma política. A Cleópatra falava 9 línguas. E aí, esse texto também, essa informação, poderia ser escrita de uma outra forma assim. Cleopatra was a politician who spoke 9 languages. A Cleópatra era uma política a qual falava 9 línguas. Portanto, essa palavra substitui o termo Cleópatra, um pronome próprio, que foi usado 2 vezes, então ele substituiria na segunda aparição aqui. Certo? O último texto para a gente analisar é esse, que não houve repetição. Nessa informação, essa palavra that já foi colocada para se fazer referência à palavra fenômeno. Então, essa palavra that, nesse texto, essa informação já foi passada sem repetição, porque essa palavra já foi usada em referência à palavra fenômeno. Então, aqui está escrito: Unfortunately, violence against women is a phenomenon that occurs everywhere. Está falando, portanto, que, infelizmente, a violência contra as mulheres, no plural, é um fenômeno que ocorre em todo lugar. Muito bem, estamos estudando, assim, a matéria que eu falei, que é importante não só para a questão de produção textual, que seria a parte escrita da língua, mas também uma matéria muito importante para leitura e compreensão. A matéria é pronome relativo, e que em inglês é who,
which and that. Esses pronomes, que em português significa que, qual, o qual, a qual, eles são usados sempre em referência a um elemento anterior, um elemento prévio. Esse elemento pode ser um noun, que é um substantivo, ou a noun phrase, que é uma frase nominal. No exemplo que a gente viu, da Mary Curry, a gente viu que o which, que é um pronome relativo, ele está aqui, ó. Qual que é o termo que está bem anterior ao which? Nobel Prize, certo? Portanto, o which faz referência ao Nobel Prize. Então, os pronomes fazem referência ao termo que está imediatamente anterior aos pronomes. Eles também são usados na segunda seta, indicando para conectar elementos e evitar repetições. Que repetições em textos, tanto escritos quanto os textos orais, devem ser evitadas, exceto em casos muito particulares, com algum propósito bem específico. Então, as repetições devem ser evitadas. Agora, nós vamos ver uma questão bem importante, algumas propriedades do uso desses pronomes relativos. Vamos lá? Prestem bastante atenção aqui, para a gente ver quando usar um ou outro. O that aqui está informando que ele sempre faz referência, pode fazer referência, we can use, a gente pode usar com referência a pessoas ou com referência a coisas. No entanto, o pronome relativo who, que quer dizer quem, o qual ou a qual, sempre será usado fazendo referência a pessoas. Tá indo bem? Acompanhando? Da mesma forma, o pronome which, que também quer dizer que, o qual, só deve ser usado quando nós fazemos referência a coisas, a things, que é coisa. Tudo bem? Agora a gente vai ver textos mais usuais, textos mais comuns, textos de uso da língua, em algumas quotations, que são citações, o uso desses pronomes. Então, nós vamos estudar aqui com o gênero textual quotes, que são citações. O que são quotes? Quotes são palavras, frases retiradas de texto escrito ou de discurso, de texto oral, que a pessoa repete, sendo que ela não é o autor original daquela fala ou daquele texto. Então, vamos ver nesse quote aqui. Eu tentei escolher 3 bem legais para vocês. Vamos ver se vocês acham esse aqui bem legal. Primeiro, a person who, observaram o who, pronome relativo, fazendo referência à pessoa. Portanto, está falando, a person who is nice to you, but is not nice to a waiter, is not a nice person. Então, aqui está dizendo que a pessoa a qual, a pessoa que é legal, é gentil com você, mas não é gentil com um garçom, não é uma pessoa gentil. Vocês concordam? Pessoas que são gentis, são legais com todo mundo, né? Super legal esse quote aí. Agora, vamos ver uma outra citação, uma outra fala dessa grande mulher chamada Maya Angelou, uma escritora, historiadora americana, e vamos ver o que ela falou bem bonito aqui. Vamos ler primeiro em inglês. Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. O que ela fala? Aqui tem o that, fazendo referência a moments, porque that, se vocês estão lembrando, é um pronome relativo que deve ser usado somente fazendo referência a coisas. Muito bem, ela fala que a vida só vale a pena pelos momentos que tiram o nosso fôlego. É isso que ela está dizendo, que a vida não vale a pena pelos dias que a gente vive, mas pelos momentos que a gente fica extremamente feliz e cheio de alegria e prazer. Mais um quote. Agora a gente vai usar o which, e aqui está falando, eu não fiz dinheiro, não ganhei dinheiro. Eu sou tão pobre como eu era em toda a minha vida. Except in hope, exceto em esperança. O which, e aqui aparece o pronome relativo, o which fazendo referência à esperança. Então ele diz que não ganhou dinheiro, que é tão pobre como sempre foi na vida. Exceto, ele só não é pobre em esperança. Which is by no means bankable, o que a esperança é de maneira nenhuma negociável. Quem falou isso foi Edgar Allan Poe, um escritor norte-americano.
Por último, a última citação que eu escolhi para vocês foi desse ativista, que lutou contra as questões raciais, o racismo nos Estados Unidos, é Malcolm X. Achei essa bem legal. Vamos lá, vamos ver o que o Malcolm X fala. Education is a passport. Education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Quem falou isso, então, foi o Malcolm X. E o que ele fala aqui? Educação é um passaporte para o futuro, porque o amanhã pertence àqueles os quais, estão vendo o who aqui? Fazendo referência a those, que são aquelas pessoas as quais se preparam para ele hoje. Portanto, o amanhã pertence àqueles que se preparam para ele hoje. Devemos começar a construir o nosso futuro no hoje, no agora, né? Achei essa citação bem legal de Malcolm X. E a gente encerra a aula comentando um pouco sobre as habilidades trabalhadas. Hoje nós vimos aqui 3 habilidades que a gente pôde desenvolver e trabalhar. A primeira dela foi o desenvolvimento da participação crítica, toda hora eu chamando você para perceber o que estava sendo falado, convidando o aluno para participar da aula. Trabalhamos também a compreensão, a produção dos gêneros discursivos e hoje a gente abordou os quotes, que são as citações, as falas das pessoas que a gente usa, né? E quase sempre é legal que sempre mencionemos de quem é aquela fala ou aquele texto escrito. Também trabalhamos com textos próprios de uso da língua, trabalhamos através dos quotes, os pronomes relativos, né? Que vai, depois vocês vão estudar mais sobre essa matéria, vocês vão ver que essas matérias, esses pronomes são usados em períodos compostos por subordinação, que é uma outra matéria. Então, nós trabalhamos os pronomes relativos who, which and that, tá bem? E eu quero agradecer. Muito obrigada por mais essa aula. Espero vê-los em breve. Thank you very much, guys, and see you soon.